Após falarmos sobre os parâmetros, cadastros e rapidamente sobre o movimento, nós vamos entrar agora na opção do detalhamento do FD, ou seja, todas as informações relacionadas ao detalhamento, demais operações para geração do FD. Vou entrar no menu de utilitários, EFD, PIS, COFINS. Vou entrar na opção primeiro de cadastros, processo referenciado. Bom, aqui no cadastro, processo referenciado, qual é a finalidade desse cadastro? No que diz respeito à legislação do PIS e COFINS, existem algumas situações em que a empresa, porventura, aproveita algum determinado crédito em que a regra tributária, ou seja, uma instrução normativa da Receita não o permite, ou existe qualquer outra operação relacionada a débito, do qual a empresa ela não destaca o débito, não recolhe, não paga o valor do PIS e COFINS sobre uma determinada operação, do qual ela tem uma medida judicial que a ampare nesse aspecto. Então, toda vez que existe uma situação que a empresa aproveita crédito de uma operação que não deveria aproveitar pela norma tributária, ou alguma situação de débito que a empresa não paga sobre uma determinada operação, e essa operação ela é justificada com base numa decisão judicial, é necessário que se junte essa informação dessa decisão ao documento que está sendo aproveitado o crédito ou do débito da operação que não está sendo realizada débito, ok? Aqui no cadastro de processo referenciado, eu vou colocar então qual que é o código do processo, tipo, vou dar um F2 aqui e colocar qual que é o tipo, nesse caso aqui é uma ação judicial, por exemplo, vou colocar aqui o tipo é ação judicial, informei o código da identificação do processo e o tipo da ação judicial. Um F7 para incluir aqui, origem do processo. A origem do processo ela é Justiça Federal, se é da Secretaria da Receita Federal ou se é outro, sua origem. Colocado como Justiça Federal, detalhe do processo. Aqui no detalhe do processo eu vou ter que colocar a informação identificação da ação judicial, ou seja, eu vou ter que colocar qual é a identificação da natureza da ação judicial, se é uma decisão judicial transitada em julgado, é a favor da pessoa jurídica, se é uma decisão não transitada em julgado, se é uma decisão oriunda de liminar de mandato de segurança, ou seja, qual é o código relacionado aqui à identificação da natureza da ação judicial. Vou colocar aqui uma opção 1. Qual é a identificação da seção judiciária? Então eu preciso colocar aqui qual é a identificação da seção judiciária. Qual é a identificação da vara relacionada aqui à seção judiciária. A descrição resumida dos efeitos tributários, ou seja, essa decisão, qual é o efeito que traz tributário sobre essa operação, e bem como a informação aqui é a data da sentença ou da decisão judicial. Isso quando é o processo referenciado está então relacionado a uma ação judicial. Vou sair aqui dessa opção. Se o processo referenciado estiver relacionado à esfera administrativa ou um processo administrativo, então eu vou colocar aqui, por exemplo, que é da Secretaria da Receita Federal do Brasil, detalhe do processo. Eu vou identificar aqui qual é a natureza da ação, se é um processo administrativo, despacho decisório, ato declaratório executivo, e informar aqui qual é a data do despacho decisão administrativa, ok? Então, toda vez que existir um processo referenciado relacionado a alguma operação de aproveitamento de crédito ou não débito da operação, o usuário tem que cadastrar esse processo referenciado para que depois ele seja informado dos documentos fiscais, ok? Saindo aqui do menu de cadastros, eu vou entrar na opção agora de detalhamentos. Então, nós vamos visualizar o detalhamento dos documentos, tá? Que nós temos escriturado no sistema. Então, eu tenho aqui a opção de serviços sujeitos ao ISS. Então, vamos falar dos documentos sujeitos ao ISS, os serviços tomados. Eu fiz a escrituração, então, de alguns documentos dos serviços tomados. Vou selecionar um documento para fazer a inclusão do detalhamento. Se esse documento ele tem subsérie do documento fiscal, qual é a data da execução, conclusão desse serviço, o valor total do documento, o sistema transportou automaticamente do lançamento do serviço tomado nesse caso. Vamos aqui para a informação complementar. Se existe alguma informação complementar a ser prestada na escrituração desse documento. Processo referenciado. Aqui sim eu vou informar então o processo referenciado, que nós acabamos de informar qual que é o cadastro, né? Como eu vou apresentar o processo referenciado, caso tenha alguma necessidade de aproveitamento de crédito, que eu tenha que informar esse processo referenciado.
Se esse serviço está relacionado a alguma questão de importação, então eu tenho que informar os valores relacionados às operações de importação. Itens do documento fiscal. Vamos efetuar o detalhamento desse documento fiscal. Eu vou entrar aqui e colocar uma sequência de um detalhamento. Vou colocar lá o indicador da origem do crédito. Qual é o indicador da origem do crédito? Se é operação no mercado interno ou importação. Qual que é o código de serviço complemento relacionado a esse item? Então, o F2 aqui ele traz para mim um cadastro de código de serviço complemento. Qual que é o código do item relacionado ao meu serviço, ou seja, qual que é o código de produto que está cadastrado? Eu tenho o item cadastrado aqui como serviço tomado. Qual que é o valor total do item? Vou informar o valor total desse item. Se eu tenho desconto. Vejam que com a informação aqui depois do total do item, automaticamente o sistema já preencheu a informação do CST de PIS e COFINS, bem como moveu a base de cálculo do PIS, já transportou a alíquota e efetuou o cálculo, tanto do PIS quanto da COFINS, automaticamente pela escrituração. Vamos detalhar melhor esse processo quando nós estivermos falando aqui do detalhamento de uma nota fiscal de entradas e saídas, no detalhamento da entradas e saídas, que é quando o sistema busca a informação pela combinação do código de serviço complemento e do código do item. Ok? Salvei o detalhamento. Se o documento de serviço é um documento eletrônico, eu tenho qual que é a chave do documento eletrônico de serviço. Vou salvar o detalhamento aqui do serviço tomado. Rapidamente vamos entrar aqui então na opção de serviços prestados. Também basicamente quase a mesma forma do serviço tomado, com algumas diferenças, poucas diferenças aqui. Eu tenho então qual que é o código da situação do documento fiscal, no quando do serviço prestado sujeito ao ISS, se é um documento regular ou um documento cancelado, se existe subsérie do documento fiscal, a data de emissão desse documento, a data de execução, conclusão do serviço, o valor total do documento. Também nós temos aqui a informação complementar do documento, processo referenciado, caso o serviço que está sendo a operação de débito aqui não esteja sendo destacado débito e tem alguma decisão nesse sentido. Itens do documento fiscal, também efetuar aqui o detalhamento de um item de uma nota fiscal de serviço prestado. Eu tenho o código do serviço e complemento utilizado para a escrituração do documento e para o detalhamento do item. Eu tenho o código do serviço, código do produto do item aqui relacionado ao serviço prestado sujeito ao ISS. Então, no caso aqui, um código de serviço prestado. Valor total, valor do desconto, se existir. E aí eu tenho também automaticamente aqui a informação do PIS e COFINS, que vem da informação pela combinação do código de serviço complemento ou do cadastro do item, já transportando a base de cálculo, a alíquota e o valor calculado do PIS e da COFINS. Salvar esse detalhamento. Saindo aqui do serviço prestado. Agora nós vamos falar de documentos que nós temos para detalhamento, que a mesma tela que é utilizada para detalhamento do FD do PIS e COFINS é a mesma tela mostrada para o SPED fiscal do ICMS e IPI. E aqui está o grande trabalho que nós fizemos, que é fazer com que uma mesma tela eu consiga utilizar os dois detalhamentos. Apesar de nós estarmos mostrando aqui o menu FD, PIS, COFINS, detalhamentos, nota fiscal, entrada e saída, essa mesma opção de tela que nós vamos chamar aqui é a mesma tela que é apresentada quando da opção do SPED fiscal, detalhamento, nota fiscal, entrada e saída. Nós separamos aqui no menu até para ter uma sequência lógica com os outros documentos, mas a opção de tela é a mesma, ok? Vou entrar numa nota fiscal aqui de entrada. Vou localizar um documento aqui para efetuar o detalhamento. Vou diretamente nas informações que estão relacionadas ao cálculo do PIS e COFINS, ok? Até porque essa tela é a mesma utilizada para o SPED fiscal, que já muitos usuários já estão fazendo a entrega desse arquivo. Vou entrar aqui no itens do documento fiscal, vou dar um page down. Vejam que esse detalhamento já está efetuado, então eu já tenho aqui, por exemplo, qual que é o código do produto, qual que é o CFAP complemento utilizado na escrituração do documento e consequentemente amarrado ao item, qual que é a quantidade, o valor total do produto, se teve desconto, as informações de CST, de PIS, de CMS, IPI, e aqui nós vemos que as informações, nesse caso, de PIS e COFINS estão todas em branco, sem informação, sem detalhamento, tá? Se eu vou passar com o cursor aqui agora nessa opção,
nós vamos poder que na sequência o sistema vai automaticamente preencher para mim as informações aqui de PIS e COFINS. Então, de onde que o sistema buscou essa informação para preenchimento do CST de PIS? A base de cálculo, percentual, o valor e o crédito, seja de PIS quanto de COFINS. O sistema buscou a informação do seguinte lugar. Primeiro, vou dar um F3 aqui para pegar o cadastro do CFOP de entrada. Ele está gerando para o FD, ok? E ele está com o CST em branco, ou seja, não tem CST no cadastro do CFOP. Vou sair aqui do meu cadastro do CFOP e vou aqui para o meu cadastro de item. Vou selecionar esse item aqui, vou dar um F5, vou na aba tributação, e aqui na aba tributação nós podemos verificar aqui, no cadastro do produto, na parte de entradas do PIS e COFINS, foi informado então o CST, que automaticamente fez com que eu efetuasse o cálculo, ou seja, o sistema não foi lá no cadastro do CFOP, está parametrizado para gerar o FD. Não existe CST no cadastro do CFOP, mas existe no produto, automaticamente o sistema buscou do produto para o preenchimento do detalhamento. Vou mostrar aqui então o detalhamento de uma nota fiscal de saída também, buscar aqui um documento de saída. F5, vamos lá direto para os itens. Bom, essa nota fiscal, ela tem aqui 2 itens detalhados. Deixa eu pegar um documento que tem mais de um item, isso. Tem um documento aqui com dois itens detalhados na nota fiscal. Também esses itens aqui estão sem a informação de PIS e COFINS. Vou dar um F5, passar com o cursor e vejo que automaticamente o programa vai preencher as informações do PIS e COFINS aqui. Bom, de onde então o sistema buscou essas informações? Vou procurar visualizar aqui o cadastro do CFOP utilizado para o detalhamento do Código Fiscal. Esse Código Fiscal está preparado para gerar o FD. Vamos verificar a parametrização, porém o CST de PIS e COFINS está em branco, ou seja, ele não buscou aqui do cadastro do CFOP porque ele está em branco. Saio daqui do cadastro do CFOP, vou selecionar aqui a opção do cadastro de produto. Aqui no cadastro do produto, eu tenho então aqui na aba tributação, veja que nessa aba tributação eu tenho qual é o CST, tanto de PIS, COFINS. Eu selecionei nesse cadastro de produto aqui, está com uma opção, um CST código 2, que é a operação tributável com alíquota diferenciada, né? Consequentemente aqui eu tenho os percentuais dessa alíquota diferenciada. Então vejam que pela combinação do cadastro do CFOP complemento e cadastro de produto, automaticamente o sistema preencheu para mim as informações do PIS e COFINS desse item. Trouxe o CST, a base de cálculo, automaticamente me moveu qual é o percentual diferenciado e efetuou o cálculo do débito do PIS e da COFINS. Saindo desse item aqui, vamos procurar um próximo item. O próximo item também sem as informações aqui de PIS e COFINS. Passando aqui com o cursor, automaticamente ele preencheu. Nesse caso aqui, o sistema trouxe a informação do código CST 07 e uma natureza da receita 999 e não calculou nenhum valor de PIS e COFINS. O porquê? Bom, nesse CFOP aqui, complemento, nós vimos que ele está com CST em branco, então o sistema deve ter buscado essa informação do cadastro do produto. Vou dar um F3 aqui, vamos localizar nesse produto, aqui na aba tributação, que então a informação do CST do PIS é a CST 07. CST 07 é a operação isenta da contribuição, tanto para PIS quanto para COFINS, e o código da natureza da receita 999. Então vejam que também ele tentou buscar do cadastro do CFOP, não tinha CST, ele aceitou a tributação original aqui do produto. Então essa é a regra básica de cálculo do PIS e COFINS. Para todas as opções, inclusive, que nós vamos ver, não só de digitação, quando eu estou efetuando uma digitação, o programa ele vai buscar a parametrização do CFOP ou do produto para preencher os campos, e na sequência, depois nós vamos mostrar todas as opções de importação. Saindo aqui do detalhamento do itens de saída, vamos verificar rapidamente aqui uma opção, que é o detalhamento de cupom fiscal, redução Z. Nós temos aqui, dentro do detalhamento da redução Z, eu estou parametrizado aqui com uma emissora de cupom fiscal. Vamos entrar na opção de resumo de itens do movimento diário, do qual eu tenho detalhamento dos itens por departamento. Nesse detalhamento de itens por departamento, no F5, eu tenho aqui a estruturação do departamento, porém eu não tenho nada de PIS e COFINS. Também, só passando com o cursor aqui, ele traz o cálculo automático, buscando também essa informação da combinação
do meu CFOP complemento utilizado na escrituração do departamento, como também na informação do cadastro do item. Vou salvar essa opção, saindo aqui do detalhamento do redução Z. Só mostrar uma outra opção aqui, que seria nota fiscal consumidor. Nota fiscal consumidor entradas. Veja, no menu do SPED fiscal, nós temos também a opção de escrituração da nota fiscal consumidor das saídas, ou seja, a saída, as notas fiscais emitidas modelo 2, né, de nota fiscal consumidor. Essa opção de entradas, ela não existe para fins do SPED fiscal, ela só existe para fins do FD do PIS e COFINS. Por quê? Porque quando eu tenho nota fiscal consumidor, entradas, ou ela só uma despesa e ela pode ser que essa despesa te dê direito a crédito PIS e COFINS. Porém, esse documento ele não é escriturado no movimento de entrada por uma empresa comercial que aproveite crédito CMS ou de IPI. Então, essa opção de nota fiscal consumidor entradas, para a escrituração e detalhamento de uma operação de entrada, ela só existe aqui para quando você tem no FD do PIS e COFINS aproveitamento dessa nota consumidor para o PIS e a COFINS, ok? Saindo aqui dos detalhamentos, eu vou para uma opção de documento aqui, que seria muito importante nós mostrarmos essa opção, que seria demais documentos e operações. Todos os outros documentos são documentos normalmente já escriturados, fora a nota fiscal consumidor de entradas que eu mostrei. Esses outros documentos que são escriturados, nós fazemos o detalhamento, né, automaticamente, até na tela de movimento, chama a tela de detalhamento. Mas nós vamos falar aqui rapidamente dos documentos, das informações que podem ser geradoras de débito ou de crédito e que não estão relacionadas à escrituração habitual dos documentos, ok? Vou entrar aqui na opção de demais documentos. Eu tenho demais documentos créditos. Bom, quando que eu uso essa opção de demais documentos créditos, por exemplo? Vou colocar uma sequência aqui. Existem situações, por exemplo, que eu tenho condições de aproveitamento de crédito que ele não está relacionado diretamente a uma escrituração de documento, como por exemplo, crédito de despesa de aluguel pago à pessoa jurídica. Então, quando uma empresa quando a empresa aluga um imóvel e esse imóvel é de uma pessoa jurídica, a despesa desse aluguel dá direito a aproveitamento de crédito de PIS e COFINS. Então, nesse caso, a empresa vai vir aqui colocar lá a sequência dos créditos que ela tem, que não são de escrituração fiscal normal. Ela vai informar qual é o código do participante, ou seja, qual que é o código da empresa que fez a alocação desse imóvel, se for o caso. Se for um crédito que está relacionado à aquisição de algum produto, então eu devo informar o produto, o sistema não vai obrigar a informação nesse caso de produto. Qual que é a data da operação, qual é o valor da operação. Ele pergunta qual que é o CST do PIS, de aproveitamento do PIS e COFINS, ele já mostra e já move para mim o cálculo do aproveitamento do crédito, tanto do PIS quanto da COFINS. Eu informo aqui qual que é a natureza da base de cálculo e faço alguma descrição complementar. Se esse crédito também está relacionado aqui a um processo referenciado, eu vou informar qual é o processo referenciado relacionado a essa operação. Então, toda e qualquer operação que lhe dê direito a crédito, que não seja oriundo da escrituração habitual dos documentos, seja de serviço tomado, de entradas, né, qualquer outro documento que dê direito a crédito, se não é oriundo de escrituração, o usuário vai entrar nessa opção de demais documentos créditos para que ele possa efetivamente, então, fazer aproveitamento desse crédito, dessa outra operação. Saindo aqui demais documentos, a créditos, eu tenho demais documentos a débitos. Também a mesma situação. Toda vez que eu tiver uma operação geradora de débito, do qual tiver uma receita que gera débito, que não é oriunda da escrituração normal, eu vou informar aqui nessa opção da tela, essa operação do qual ela vai me gerar um débito e esse débito não está relacionado à operação de uma escrituração normal. Ou seja, toda receita que gerou débito e não é documento fiscal, eu vou detalhar para que se possa gerar o débito dessa operação. Saindo aqui de demais documentos, vamos falar de crédito do ativo mobilizado. Isso aqui é uma opção muito importante. Crédito sobre depreciação. Bom, sobre o ativo mobilizado, o fisco ele permite que você aproveite crédito de PIS e COFINS sobre determinados imobilizados e esse crédito ele pode ser efetuado seja por depreciação ou por valor de aquisição, ok? Então, nós temos essas duas opções de menu aqui de aproveitamento de crédito ativo mobilizado de PIS e COFINS. Crédito sobre depreciação ou crédito sobre o valor de aquisição.
Vamos entrar aqui primeiro na opção de crédito sobre depreciação. O usuário ele pode vir aqui e cadastrar esse crédito, então eu vou colocar lá qual que é a natureza da base de cálculo do crédito, o crédito sobre depreciação, código da identificação do bem, se é uma edificação, instalação, máquinas, equipamentos, veículos, qual que é o indicador da origem do bem, então se é aquisição no mercado interno ou externo, indicador da utilização do bem, se ele é de produção, prestação de serviços, qual que é o valor do encargo da depreciação ou amortização, se eu tenho algum valor a excluir dessa parcela da depreciação, que é a base de cálculo. Depois eu tenho aqui qual que é o CST do PIS e da COFINS, informando o CST de PIS e COFINS, automaticamente então ele vai lá e me calcula esse crédito. Se eu tenho alguma informação a complementar e se tem algum processo referenciado. Essa operação aqui eu fiz foi manual, eu vim aqui incluir manualmente esse crédito do PIS e COFINS, ok? Só que eu tenho a possibilidade de utilizar dentro do módulo TOP o sistema de controle patrimonial. E através do cadastro do bem no controle patrimonial, eu consigo automaticamente buscar esses valores para dentro do sistema de escrita fiscal, sem ter que ficar informando isso aqui manualmente. Eu tenho essa opção aqui, atualizar detalhamento do controle patrimonial. Eu vou clicar nesse botão, ele vai me dar uma mensagem de erro nesse momento, tá? Ele está dizendo assim, ó, existe detalhamento efetuado pelo usuário, excluir antes esses detalhamentos para que a gravação dos documentos com origem no controle patrimonial. O que o sistema está querendo dizer aqui? Ó? Você está tentando buscar informação do controle patrimonial, porém você informou manualmente. Então você tem que escolher o método ou manual, vai lá e inclui todos os itens de forma manual, ou você usa o método automático, que é buscar a informação automaticamente do controle patrimonial. Como eu estou dizendo que eu quero buscar do controle patrimonial, esse item que manualmente eu efetuei, eu vou excluir ele. Ok, fiz a exclusão, não tem mais nenhum documento aqui, e vou fazer a atualização do controle patrimonial. Feito isso, ele atualizou para mim e trouxe aqui para mim a informação do controle patrimonial, trazendo então os valores de acordo com o cadastro, né, o bem que estava cadastrado lá no controle patrimonial, ao invés daquele que eu tinha informado manualmente. Seja pelo método da depreciação ou amortização, seja quando está relacionado ao crédito sobre aquisição, que seria essa outra opção de menu, crédito sobre aquisição. Também vou colocar aqui, eu não tenho nenhum detalhamento efetuado, atualizar detalhamento do controle patrimonial. O sistema trouxe automaticamente aqui também para mim o valor desse bem lá do controle patrimonial. Ou seja, se eu tenho a informação cadastrada no controle patrimonial, eu não preciso ficar todo mês informando as informações dos bens para aproveitamento do crédito, seja por aquisição ou por depreciação. Está parametrizado, eu consigo trazer automaticamente essa informação para o sistema de escrita fiscal. Crédito sobre estoque de abertura. O crédito sobre estoque de abertura, ele está relacionado à empresa que num determinado exercício, ele troca a opção de tributação, ou seja, ele é tributado pelo lucro presumido, ou até mesmo no caso no Simples Nacional, e num outro exercício ele resolve fazer a tributação pelo lucro real, passando a ser do regime não cumulativo. Nesse momento, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que efetuar o levantamento do estoque dela, saber do estoque ao final do exercício, 31 de dezembro, quanto que ela tinha em estoque, para que ela possa determinar então qual é o crédito que ela tem direito do estoque e esse crédito ser dividido em 12 parcelas. Essa operação ela só consegue ser efetuada aqui no sistema apenas no mês de janeiro, ou seja, eu vou fazer o levantamento do estoque no final do exercício, vou entrar no mês de janeiro e informar qual que é o crédito que eu tenho de direito de aproveitamento e esse crédito ele vai permanecer no sistema pelos próximos 12 meses, ele vai ser aproveitado automaticamente, por isso ele só consegue informar isso em janeiro. Não existe a troca de tributação, salvo algumas exceções, mas fora do decorrer do exercício, ou seja, eu não posso trocar de lucro presumido para lucro real no decorrer do exercício. Então essa informação é feita em janeiro. Excepcionalmente no ano de 2011, com a entrada de algumas empresas no mês de abril, de julho, é possível então se incluir no mês de 2011, no exercício de 2011, diferentemente dos outros anos, que vai ser possível somente no mês de janeiro. Ok? Saindo aqui da opção de estoque de abertura, atividade imobiliária.
Essa opção da atividade imobiliária, ela está relacionada às empresas que trabalham com empreendimento, com construção, né? E aqui é necessário então que eu informe todos os dados relacionados ao crédito, né? Ou à operação geradora de débito relacionado aqui ao PIS e a COFINS da atividade imobiliária. Vejam, o que o sistema traz é apenas a opção para o usuário informar todos os dados relacionados à atividade imobiliária. Mas é necessário que o usuário tenha os seus controles efetivos para que ele possa colocar as informações como identificação do empreendimento, o tipo da operação. Vamos colocar uma opção aqui. Identificação do empreendimento, indicador do tipo da operação, se é uma venda de unidade concluída, venda a prazo, venda à vista, venda de unidade em construção, qual que é o indicador da unidade imobiliária vendida, se é um terreno, se é lote, se é unidade resultante de incorporação, se é prédio construído ou em construção, indicador da natureza do empreendimento, se é um consórcio, se é incorporação em condomínio, qual que é quem é o adquirente, se é pessoa física, pessoa jurídica. Qual que é a data da operação da venda da unidade imobiliária, o total da unidade imobiliária vendida atualizada até o período, o valor recebido acumulado até o mês anterior, o valor total recebido no mês, ou seja, todas essas informações e principalmente aqui os dados relacionados ao custo, se é o custo incorrido da unidade imobiliária, ao custo orçado, o número do contrato e documento de venda, todas essas informações são de controles da própria atividade, do qual o usuário tem que ter em mãos para poder transcrever para o sistema. O sistema, claro, não vai fazer controle da unidade com relação a custo incorrido ou custo orçado. O sistema vai oferecer a tela para que o usuário coloque os dados para a geração da operação de débito, ok? Saindo aqui da opção da atividade imobiliária, temos os créditos de incorporação, cisão e fusão. E depois nós temos aqui a opção da implantação de saldo credor. O que é a opção de implantação de saldo credor? Essa opção de implantação de saldo credor, ela serve para quando o usuário vai iniciar o uso do nosso sistema e ele tem crédito acumulado de período anterior. Ou seja, a partir de um determinado momento vai ser utilizado o nosso sistema para gerência do EFD. Essa empresa ela tem saldo credor de período anteriores, saldo de crédito, PIS e COFINS, ela terá que informar esses créditos, por exemplo, qual que é o tipo da contribuição, no caso do PIS, qual que é o tipo do crédito vinculado à receita tributada no mercado interno, crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno, ou seja, qual é a opção que ele tem do crédito e quando esse crédito foi apurado, ou seja, qual é o mês que esse crédito foi apurado. A partir do momento que é informado esse crédito, automaticamente o sistema vai controlar os créditos dos períodos seguintes, certo? Então, começou a utilizar o sistema, tem crédito acumulado, é necessário que se informe esse crédito para que o sistema dê sequência nas apurações seguintes.